Olá, morada acadêmica. Vamos para a segunda parte dos nossos vídeos sobre organização e instituição, né? E hoje, continuando ainda no livro do Zanelli, Psicologia, Organizações e Trabalho no Brasil, a gente retoma um pouco os últimos conceitos, né? E aí a gente entra agora numa parte das perspectivas teóricas da análise organizacional, né? E também institucional. Lembrando, né, que nós pegamos na última reflexão que fizemos e trouxemos a definição da organização como um artefato, né, que pode ser abordado como um conjunto que se articula em torno de pessoas, de métodos, né, métodos de trabalho, recursos materiais, né, que são projetados, que são organizados para atingir um determinado fim, né? E a partir daí balizados, quer dizer, organizados por um conjunto de imperativos, de crenças, de valores, que vão constituindo, por sua vez, o que nós chamamos de cultura organizacional, né? Teremos também uma reflexão aqui no Morada sobre a questão da cultura organizacional, que é muito interessante, né? E como também captá-la, né, para poder também mapear, né, a organização, a instituição no qual trabalhamos ou queremos vislumbrar algum tipo de projeto, né? Lembrando que a psicologia organizacional, né, esse nome, né, é uma criação mais ou menos do século XX, que tem toda uma tradição bastante positivista experimental inicialmente, né, onde se analisavam esses problemas de desempenho do mundo do trabalho, a questão da eficiência produtiva, né, os métodos de administração científica. Então, é uma história que data também de um recorte, de um campo de trabalho, né? Não é somente uma instituição do ponto de vista físico-simbólico, né? Indico a vocês um livro do Chiavenato, Administração de RH, Fundamentos Básicos, da editora Atlas, né? Lá ele faz como se fosse uma linha do tempo das diferentes eras das organizações, né? Da era da industrialização clássica, a era da industrialização neoclássica, entre 1950 e 1990, né, no período pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, a era da informação a partir da década de 90, né, e nós agora estaríamos já entrando aí numa nova era, que seria a era da pós-globalização. Então, muito interessante, né, ali ele vai trazendo as características sociais, históricas e como as organizações vão se transformando nesses períodos, né. Mais importante é entender a organização, né, como um sistema social. Nós vimos no nosso último momento de encontro que ele, né, historicamente, você tem organizações com sistemas mais fechados, clássicos, né, um modelo ainda mecanicista, né, e você tem, né, uma tendência muito atual aí de trazer a organização como um sistema mais aberto, orgânico, né, dinâmico, dentro de uma linhagem chamada sistêmica, né? São chamados sistemas abertos e orgânicos, né? Que já possuem uma enorme variedade de entradas e saídas, né? Desses insumos e desses outputs, que tem, né, uma linhagem de retroalimentação muito dinâmica, chamados feedbacks, né? Quer dizer, o próprio sistema se retroalimenta e com isso se transforma, né? As fronteiras entre os departamentos, né, são muito mais permeáveis, então transações mais horizontais, né? E por isso também uma maior interdependência entre os cargos, entre as pessoas que ali estão, né? E com isso você tem, então, a possibilidade de alcançar, não é, um resultado dentro de uma organização com relações mais complexas. Para isso, obviamente, você precisa ter também pessoas que estão sendo preparadas, né, para lidar com essas mudanças. Então, um dos temas mais atuais no mundo hoje organizacional, corporativo, institucional, são as mudanças de cultura organizacional, que muitas vezes saem desse modelo mais fechado, né, e migram, então, para uma modalidade um pouco mais aberta, né, uma mudança sempre muito complexa aí, né. Bom, dito isso, né, que é um pouco o que conversamos nosso último encontro, né, hoje a ideia é trazer um pouco dessa discussão sobre as perspectivas mais teóricas, né,
que é um outro grande desafio, porque normalmente nós olhamos para as organizações, né, e muitas vezes não temos uma teoria que nos ajude a realizar uma leitura cartográfica, analítica, profunda dessas instituições organizacionais, né? Então, pensando nisso, primeira questão que nós vamos trazer, né, usando uma proposição aqui do SUR, de 98, né? Quer dizer, você tem algumas instituições que assumem a dominância de algumas dimensões, né? Então, por exemplo, você pode ter uma organização que tem uma dimensão muito mais focada na dimensão econômica, por exemplo. Então, são instituições que produzem bens, serviços econômicos, né? E aí o controle desse jogo institucional é o controle material, né? Por exemplo, os ganhos, os lucros, né? E com isso você tem, né, instituições muito tipificadas, né, como bancos, por exemplo, né, que tem uma cultura organizacional já muito tipificada, né, e temos relações de produção muito bem demarcadas aí, né. São infraestruturas já mais organizadas, materialmente colocadas, né, e já tem uma divisão do trabalho mais clássica, né. Você vai encontrar também, né, hoje instituições de fórum político, né. Então, aí são instituições que produzem serviços políticos ou bens chamados, né, políticos, no sentido da convivência, né? E o meio de controle é a própria coação física, ou seja, a presença, né, o encontro, né? E com isso os sistemas de poder ficam mais evidenciados, né? Regulando-se aí a partir de interesses demarcados entre, né, esse grupo e muitas vezes o grupo externo, né? Instituições hoje políticas, você tem grandes ONGs hoje de assistência social, não é? Que estão vinculadas à rede de assistência social, então você tem entidades que envolvem essas relações de poder, por exemplo, né? Muitas vezes vinculada ao âmbito público, há de se dizer, né? E você tem dimensões simbólicas, né? Instituições que estão mais focadas na produção de bens simbólicos, preocupadas com os padrões, inovações culturais, né? Nesse horizonte mundano aí. E aí, não é a própria questão de uma preocupação com as representações mentais e com toda essa mensagem cognitiva e afetiva que se passa, não é? A partir da sua efetividade. São geralmente, usando um termo até do Michel Foucault, não é? Instituições que trabalham com relações de saber, né? Então, por exemplo, você pode pegar um teatro, né? Um cinema, os museus são instituições que têm essa característica simbólica, né? Preocupações com essas dimensões mais estético-culturais, né? Então, obviamente, que a ideia é trazer esse quadro para trazer para vocês uma ideia de como a gente pode ir tipificando as nossas organizações usando, não é, esses mapeamentos aí. Bom, e aí a gente adentra, não é, justamente as perspectivas teóricas, né? Vamos começar com a visão chamada cognitivista, né, ou sociocomportamental. É uma tendência bastante vinculada ao universo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Depois falaremos da abordagem culturalista e ainda institucionalista. Então, agora é passar para essas três visões, né? Então, o ideal é que você escolha uma delas, estude, use, né, os autores desses escopos para poder fazer o seu mapeamento cartográfico, institucional e organizacional, né? Na visão cognitivista, né, nós trazemos uma tradição, obviamente, como eu já disse, muito mapeada nessa tradição norte-americana, que traz a psicologia cognitiva na sua, né, história e na sua gestão, inclusive, grupal de recursos humanos, né? Lembrar até o próprio Kurt Lewin, que foi considerado um dos pais da psicologia social norte-americana e também dessa psicologia sociocognitiva no sentido dos processos grupais aí, né? Nesse sentido, a gente tem uma teoria, não é, que está voltada para a gestão de recursos humanos, pensando nessa gestão de recursos humanos a partir de uma plataforma mais racional, né?
pensando, quer dizer, qual é a grande herança? É a herança daquelas teorias administrativas do homem, né, que tem um comportamento que pode ser administrado, né, e dessa maneira, então, o próprio ambiente organizacional, não é? Essa é uma palavra que vai ser muito utilizada, ele passa a ser um ambiente que tem que estimular, né, que tem que motivar esse sujeito que tem, né, como seu grande primado de conduta a racionalidade, né? O nome importante dessa visão cognitivista, né, na gestão do trabalho é o Herbert Simon, né, que está muito linkado também, como eu disse, acho que no outro vídeo, com relação à cultura, né, cognitiva aplicada, inclusive, ao campo da inteligência artificial, do campo das informações, né? Então, a gente tem aí uma perspectiva que se faz em meio a outras demandas, inclusive, num período de globalização, né? Então, para o Simon, né, que é um autor que produz muita coisa na década de 70, né, as organizações são sistemas, né, essa palavra é uma palavra importante também, porque tem aí toda essa tradição, né, do mundo da tecnologia da informação, né, então organizações são sistemas de comportamento cooperativo, né, então a cooperação é o que demarca uma das grandes forças para delimitar o que é uma organização, né? Então, são sistemas de comportamento, olha a palavra aí, comportamento, né? O cooperativo, orientados pelo planejamento, né? A questão da racionalidade. Precisa acontecer um planejamento, que tem por função não apenas alocar os participantes, né? Mas, sobretudo, permitir que cada membro saiba com relativa certeza o que os outros irão fazer, né? O planejamento e a previsão comportamental, né? Tipicamente, claramente vinculado, inclusive, com a própria teoria epistêmica da qual se origina, né, gente? Para isso, então, a organização ela acaba estabelecendo condições para essa ação, né? E para racionalmente organizar, né, o seu planejamento, né? Então, com isso, a gente tem aí nessa visão mais cognitivista a ideia da organização como um processo de ação e tomada de decisão com fundo racional, né? Onde a cooperação tem que ser coordenada, planejada a partir do encontro com seus participantes, né? Na realização de objetivos e metas em comum, né? O próprio autor, o Simon, quer dizer, ele vai colocar em evidência a importância de planejar as ações, né? E também de estabelecer alguns padrões comportamentais dentro da cultura organizacional. Então, olha que interessante. Aqui, né, essa cultura organizacional tem que ser bem estável, porque ela tem que propiciar, não é, a cada indivíduo conseguir, né, minimamente se localizar e também prever as reações dos demais, né, a fim de determinar de maneira adequada essas consequências. Então, é uma visão, né, a visão cognitivista, ela traz, né, essas características que provêm tanto do cognitivismo, das ciências cognitivas, né, mas também desse mundo da inteligência artificial, que vai, então, adentrando o mundo de gestão de RH e de pessoas, né? Quais são as palavras-chave aí, né? A palavra-chave é planejamento, né? A palavra-chave é cooperação, é processamento de informações, né? A decisão, a tomada de decisões por um processo organizado, racional e planejado, né? E a previsibilidade comportamental. Então, essas são palavras-chave para quem for seguir esse modelo, né, mais cognitivista, né? Não pode se esquecer, né, que tem essa por trás, não é, essa ideia encerrada, né, e com muita interlocução com as ciências cognitivas, daí toda, né, essa carga, inclusive linguística e também de atuação, né, metodologicamente colocada, né. Então fica a primeira dica de teoria, né, com a dica do autor, né, o Herbert Simon, e temos ainda dentro dessa teoria uma perspectiva chamada construcionista social, né, que aí o indivíduo ele deixa de ser simplesmente uma máquina que opera, né, e previsível, e passa a ser entendido de um ponto de vista mais ativo, né. Aí é uma visão dentro da linha cognitivista mais fluida, né. Então teria também essa perspectiva aí, né, os próprios sujeitos são entendidos como atores humanos que criam as organizações, que escolhem, né? Então, a própria visão do homem que trabalha é mais ativa nesse sentido, tá? Então, essa seria a visão, não é?
demarcadamente cognitivista. Vamos caminhar, então, em direção à segunda teoria, né? A segunda perspectiva teórica aqui, a visão culturalista, né? Onde nós temos aí os antropólogos culturais como base, como Clifford Geertz, né? O Geertz é um sujeito interessante para quem estuda antropologia e sociologia, né? Ele tem um livro famoso que é a Interpretação da Cultura, onde ele identifica a cultura como teias de significados que são tecidos, né? No encontro dos homens e das suas próprias análises, né? Então, aqui tem até, ele abre o capítulo de cultura, visão culturalista na organização, trazendo Geertz como uma grande referência, né? O nome já diz, a visão culturalista é aquela visão que vai enaltecer os aspectos simbólicos, né, culturais, de crenças, né? E isso vai ficar muito evidente até na proposição, né, finalística dessa organização, né? Então vamos ler juntos aqui como ele entende essa cultura, que isso vai ser transposto também para a cultura organizacional, nessa perspectiva, né? Então cultura, né, são sistemas entrelaçados de signos interpretáveis, né? O que é signo? Signo é tudo aquilo que tem um sentido, um significado, né? Então, um quadro pode ser um signo, não é? Um gesto humano pode ser entendido como um signo, né? Um texto de poesia ou um texto narrativo é um signo, né? Então, a cultura ela se faz por essa capacidade de interpretação que, aliás, está no homem, está na cultura, está no encontro, está no social, né? A cultura não é um poder, quer dizer, ela não é um superpoder dado a alguém, né? Mas ela é algo que se constrói, que se atribui justamente nesse movimento social, nos acontecimentos sociais, né, entre os comportamentos, as instituições e de modo processual, né? Nesse sentido, a cultura ela é um contexto, né, que se dá conjuntamente a vários outros processos, né? Fica até difícil, às vezes, diferenciar o que é cultura do que é social, por exemplo, né? Algo do dentro do qual eles podem ser descritos de forma inteligível, né? E, portanto, também apreendidos, né? De forma cartográfica e por isso que a gente muitas vezes vai trabalhar com a cultura organizacional usando essa perspectiva, porque, né, é uma perspectiva que valoriza os fenômenos culturais como fenômenos vivos, ativos, dialógicos, né? A cultura não é algo mecânico nesse sentido, né? Ela é um fenômeno altamente exploratório, né? Vitalístico, polissêmico, né? Então, nessa perspectiva culturalista, olha aqui, né? As organizações são entendidas como mini-sociedades, né? Que têm os seus próprios padrões, que, né, naquela instituição se constrói uma cultura e subculturas diferenciadas, né? Por exemplo, né, você pega a escola, né? Eu que fiz doutorado em educação, a gente discutia muito. A escola, por exemplo, é uma instituição, se você olhar a escola numa perspectiva culturalista, né, ela constrói a sua própria cultura, que é diferente da cultura social, por exemplo. Existem normas, valores, modos de se comportar ali dentro que só existem dentro da escola, né? Quando você chega num meio social externo, fora da escola, aquilo não, né, se viabiliza, né? Ou você tem uma maior permissividade, né? Ou você tem uma forma de se organizar ali o conhecimento que vai diferir, né, se diferir do mundo externo, né? Por exemplo, você pode ter uma escola que é menos competitiva, e aí quando o sujeito sai, ele encontra um mundo competitivo. Então, cada, né, organização ela vai ser entendida como um novo mundo, que tem uma cultura própria, né? Então, esses padrões culturais, de crenças, significados compartilhados, né, eles são apoiados também por meio de normas, né, e rituais que ficam muito claros, né? Por exemplo, os rituais da escola. O aluno faz uma formatura, né? Então, isso é um grande ritual, né? Provas, né, são outros rituais, né? Então, existe uma série de ritualísticas, né? Na perspectiva culturalista, quando você vai observar uma organização, nessa perspectiva, um dos objetivos é observar quais são, primeiro, as crenças,
maiores que sustentam e que são compartilhadas naquela organização, né? E aí é mais do que isso, né? Quer dizer, como que isso se ritualiza, como isso se repete, como isso é compartilhado por via comunicacional, né? Então, isso está nas palavras que se usam nessa instituição, no modo de se falar e se conduzir do ponto de vista comportamental, né? Que se institucionalizam, às vezes, como grandes verdades, né? Então, nessa visão culturalista, o aspecto cultural, a própria palavra já nos denuncia, é muito importante, não é? Um dos grandes autores é o Morgan, né? Aqui está até em verde, que é o destaque do texto, né? Que coloca o conceito de organização como um sistema de culturas, né? Que pode propiciar descobertas-chave sobre as regras com as quais organizações trabalham, sobretudo, né? Porque a partir desse conceito se depreende o papel proativo dos atores sociais, né? Então, uma visão mais dinâmica, até do ponto de vista de como se entende a função social de cada um de nós dentro de uma organização nessa perspectiva, né? A cultura não pode ser prevista, portanto, ela não é imposta, né? Ela é uma situação social que se desenvolve, né? Então, portanto, muito mais aberta. É uma instituição, quando olhada desta forma, né, entendida de uma maneira mais fluida, mais dinâmica, tá? Então, como é que os indivíduos agem na visão culturalista dentro das organizações? A partir das suas próprias interpretações, né? Então, aqui não se acredita que o sujeito apenas repete o que a empresa quer que ele repita, né? Pelo contrário, ele pode criar, recriar, resistir, né? Ele pode até repetir, mas a repetição é apenas um dos possíveis modos de interpretação, né? Então, aqui, geralmente, quais são os métodos que nós usamos? Métodos que vêm da sociologia, da antropologia, né? Então, você vai fazer uma observação, você vai fazer uma entrevista, por exemplo, fazer um diagnóstico organizacional, você vai, por exemplo, aprender a representação social desses sujeitos sobre o papel do líder, sobre como se tomam as decisões, e isso quer dizer entrevistar as pessoas para entender como cada uma delas interpreta esses aspectos dentro da empresa, né? E existe uma dimensão da singularidade aqui reconhecida, né? Então, aqui um resuminho, né? Dirige a atenção para o significado, né? A visão culturalista dirige a atenção para o significado simbólico da maioria dos aspectos racionais da vida organizacional, né? Então, a atenção para o lado humano, né? Então, assenta sobre os sistemas de significados comum, né? Os esquemas interpretativos, né? E reestrutura conceitos clássicos, né? Ao possibilitar que cada um, então, agora reestruture o sentido sobre liderança, tomada de decisão, comunicação, coisas que são, né, muito visualizáveis numa visão mais clássica. Então, aqui nós temos o Morgan como um grande autor, né? E aí chegamos na terceira visão, a visão institucionalista, né? A origem é basicamente muito focada na questão da França, né? Autores franceses, né? Que vêm de uma analítica francesa desde Foucault, entre outros, né? E aqui você tem uma visão institucionalista, que é uma visão mais dialética, né? Que trabalha com a ideia, né, de que a organização ela é apenas uma das dimensões de uma grande rede de poder, né? Que passa por questões ideológicas, burocráticas, né? Então a gente entende aqui uma visão social muito mais ampla, a instituição, a organização, né, sendo atravessada por discursos institucionais, né? O capítulo até começa falando disso, né? A importância da sociedade como uma grande rede, um tecido de instituições complexas que atravessam o tempo todo as organizações, né? Portanto, a sobrevivência dessas organizações não se dá apenas pelos seus recursos materiais, técnicos, mas, sobretudo, não é, por uma legitimidade social, quer dizer, por uma visão mais clareada da sociedade em que vivemos, não é? E, de alguma maneira, então, uma ação sobre isso, né? É uma visão que traz muita criticidade, né, por trás dela, né? Geralmente, não é, busca-se
questionar algumas regras, né? Ao mesmo tempo que se questionam essas regras, não só pela própria cultura organizacional interna, mas sobretudo pelos esses discursos institucionais que transpassam, né? Um dos grandes nomes dessa visão são os franceses Georges Lapassade, né? Está aqui mais abaixo, e Loral, né? Que são hoje, então, os pais dessa sociologia francesa institucional, né? Então, está aqui o nome dele, o Lapassade, por exemplo, né? Que considera uma instituição um sistema de normas, inclusive normas discursivas, né? Que estruturam um grupo social. Então, vamos dizer que eu esteja olhando para uma instituição como uma instituição, sei lá, educacional, né? Quando o Lapassade, né, esses caras vão fazer um projeto que, aliás, nasce como uma pedagogia institucional, né? Eles entendem, né, que quando eu olho para este lugar, tem 3 níveis ali que eu tenho que olhar, né? O primeiro nível, o mais básico, é o grupo, né? Esse grupo social que está lá dentro, né? Que também não é um único, então você tem grupo dos alunos, grupo dos professores, grupo administrativo, mas são grupos, processos grupais que estão ali se relacionando. Essa é uma dimensão, né? A segunda dimensão é a dimensão organizacional, né? Aí é o equipamento físico, né? Aquele lugar especificamente. Se eu estou olhando, por exemplo, não é? A escola Santa Cruz. Então, é a escola Santa Cruz, naquele bairro, naquele contexto, né, que tem aquela cara, com aquelas paredes, que abriga aquelas pessoas, né? Então, a organização com seus setores administrativos, então, aquela organização. E você tem a instituição, né, que são as práticas institucionais, né? E, geralmente, lembrando Foucault é uma das bases do Lapassade e do Loral, né? A ideia de práticas institucionais, geralmente práticas discursivas, né? Discursivas é aquilo que faz fazer, né? Usando um pleonasmo aqui proposital, no sentido de são práticas de saberes e poderes que atravessam, não é, de maneira transversal essas organizações. Então, por exemplo, se a gente está falando de uma escola, né, qual é uma das grandes instituições que atravessam essa organização e esses grupos nessa visão? Seria, por exemplo, o discurso, a prática do MEC, a política educacional do país, por exemplo, é um discurso institucional, né? O neoliberalismo, por exemplo, seria outro discurso. Então, quando esses caras vão falar da análise institucional, né, que essa visão institucionalista, eles entendem que para a gente, né, observar uma instituição, que geralmente no nosso imaginário, o senso comum está sempre locado como a organização em si, aqui não, né? Aqui você vai falar de 3 dimensões: o grupo, a organização em si, né, e os discursos institucionais, né? Então, essa é uma terceira visão, está no campo da sociologia francesa, não é? Então, olha aqui, ó, instituições são normativos de natureza jurídica, cultural, não é? Que então englobam ideias, valores, crenças e leis, então é uma coisa macroestrutural, não é? Muito interessante, né? É uma visão muito rica, né? Foram sujeitos que estudaram organizações como hospitais, né, os manicômios, a própria sexualidade, a religiosidade, né? Então, você pegar o Foucault, por exemplo, eu indico sempre, né? O Foucault é um grande autor, pensador, filósofo. Ele claramente estudou diferentes objetos para trazer justamente uma reflexão, não é, institucional, né? Essa seria a terceira visão, né? Outra coisa interessante nessa visão, eles trabalham com uma dialética do instituído e do instituinte, né? O instituído é aquilo que se cristalizou, né? Aquele discurso, aquela prática, aquele saber que se tornou verdade incontestável e se cristalizou. Então ele diz que a própria organização às vezes assume esse lugar do instituído, né? Enquanto o instituinte são os valores, as forças socioculturais que vêm para modificar, né? Então, quando você começa a assistir um processo de mudança organizacional, nessa visão, qual é a primeira preocupação? Que força instituinte está colaborando com a mudança organizacional, né? É uma visão muito interessante.
Bom, com isso, espero que a gente tenha conseguido demarcar, não é, essas 3 grandes contribuições e perspectivas teóricas dentro do campo de análise, diagnóstico organizacional e institucional, não é? Como eu disse aqui, né, como é que você escolhe uma dessas teorias? É puramente por uma identificação, né, também de crenças epistêmicas da sua própria biografia. O importante é escolher uma delas, né, se dedicar ao estudo dessa teoria e trazer os autores e trazer a força teórica, metodológica de cada teoria dessa. Tá bom? Uma boa semana, espero que tenha ajudado.